O que são terremotos? Terremotos, também conhecidos como abalos sísmicos, são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos. Liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores. Em termos de intensidade, os terremotos são medidos em um índice chamado escala Richter, que vai de 1 para os mais fracos a 10 para os mais fortes. No entanto, nunca houve registros de um terremoto que conseguisse alcançar o índice máximo. O abalo sísmico mais forte já catalogado ocorreu no Chile em maio de 1960 e atingiu 9,5 graus na escala Richter. O que causa um terremoto? As causas dos terremotos podem estar associadas a eventos externos chamados de atectônicos e a processos internos chamados de tectônicos. Os processos atectônicos são mais raros e provocam pequenos tremores com a queda ou desabamento de grandes blocos de rochas, o que gera certo impacto sobre a superfície. A sua área de abrangência não costuma ser longa. Já os processos tectônicos são os predominantes para a geração de terremotos e podem ser divididos em dois tipos, conforme as suas origens: o vulcanismo e o tectonismo. Os terremotos causados por vulcões ocorrem em função dos efeitos gerados pela pressão exercida pelo magma internamente antes da erupção vulcânica. Eles também possuem uma grande duração de tempo e uma área de abrangência relativamente curta. O tectonismo, por sua vez, é o movimento realizado pelas placas tectônicas e os seus efeitos. Por isso, quando duas placas movimentam-se em sentidos contrários, indo uma em direção à outra, há o choque e o acúmulo de energia ao longo do tempo. Com o passar dos anos, essa energia acumulada torna-se tão grande que rompe a resistência das rochas e faz com que haja uma acomodação interna com a consequente liberação de energia, o que ocasiona os terremotos mais fortes. Quando os terremotos ocorrem em áreas oceânicas, há grandes chances de ocorrência dos tsunamis, uma que os abalos sísmicos internos formam grandes ondas. Caso essas ondas estejam próximas a uma zona litorânea, os estragos podem ser incalculáveis. Terremoto ou sismo são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra, causados por choques subterrâneos de placas rochosas da crosta terrestre. Outros motivos considerados são deslocamento de gases, principalmente metano, e atividades vulcânicas. Existem dois tipos de sismo, os de origem natural e os introduzidos. As maiorias dos sismos são os de origem natural da Terra, chamados de sismos tectônicos. A força das placas tectônicas desliza podendo afastar-se, colidir ou deslizar-se uma pela outra. Com essas forças, as rochas vão se alterando até o seu ponto de elasticidade. Após isso, as rochas começam a se romper e liberam uma energia acumulada durante o processo de elasticidade. A energia é liberada através de ondas sísmicas pela superfície interior da Terra. Na maioria dos casos, as vibrações são muito fracas, sendo percebidas somente com o auxílio de aparelhos especiais, mas alguns tremores podem causar efeitos prejudiciais. A maior parte dos terremotos ocorre nas bordas das placas tectônicas. As regiões mais sujeitas a terremotos são aquelas próximas a essas placas, como o oeste da América do Sul, onde está localizada a placa de Nazca e a placa sul-americana, e nas regiões em que se formam novas placas, como no Oceano Pacífico, onde se localiza o Cinturão de Fogo. 5 maiores terremotos do mundo. Primeiro, Chile, 22 de maio de 1960, magnitude 9,5. O terremoto de maior magnitude registrado no mundo aconteceu em Valdívia, no Chile, em 1960. Deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. O tremor provocou erupções de vulcões e um maremoto que destruiu cidades do litoral chileno. Segundo, Chile, 13 de agosto de 1868, magnitude 9. O terremoto foi registrado em Arica, no norte do Chile, quando a cidade ainda pertencia ao Peru. Como não havia medições na época, acredita-se que o tremor tenha atingido 8,6 de magnitude. Terceiro, Chile, 27 de fevereiro de 2010, magnitude 8,8. O terremoto sacudiu o centro-sul do Chile e afetou principalmente as regiões de Maule e Biobío, que posteriormente declararam estado de emergência. Originado no Oceano Pacífico, o tremor durou 4 minutos nas regiões mais próximas do seu epicentro. Apesar disso, deixou 500 mortos e 2 milhões de feridos, além de danificar 500 mil casas. Quarto, Equador, 31 de janeiro de 1906, magnitude 8,8. Um terremoto com epicentro no Pacífico e próxima fronteira entre Equador e Colômbia, causou entre 500 e 1.500 mortos em 1906.
A província de Esmeraldas, na costa sul do Equador, foi a mais danificada. A parte de mais estragos foi causada por um tsunami que arrasou o povoado de Rio Verde. Quinto, Chile, 8 de julho de 1730, magnitude 8,7. O Serviço Sismológico Nacional do Chile considera que o terremoto de Valparaíso de 1730 teve 8,7 de magnitude. Seu epicentro foi no mesmo local onde hoje está localizada a cidade de Vinã del Mar, e causou danos às cidades mais populosas como Valparaíso, Santiago, La Serena e Concepción. Terremotos podem acontecer em qualquer lugar, até mesmo na Lua, mas os lunamotos, como são chamados, são tipicamente menos intensos do que os terremotos. Isso porque eles são causados por mudanças drásticas na temperatura da superfície da Lua, e não por movimentos das placas tectônicas. Outro tipo de terremoto que existe são os terremotos de gelo da Antártida, que ocorrem dentro do gelo e não na terra que há embaixo. Algumas vezes esses terremotos acontecem devido a outros terremotos que ocorrem do outro lado do mundo. Há cerca de 500 mil terremotos por ano em todo o mundo. Destes, apenas cerca de 100 mil podem ser sentidos, e cerca de 100 possuem uma magnitude de 6 ou superior, que são os que podem causar danos ou mortes. A cada ano, apenas a área do sul da Califórnia experimenta cerca de 10 mil terremotos, mas a maioria deles não é sentido pelas pessoas.